Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Audaz. Esse podcast é onde a gente sempre está trazendo conteúdos relevantes que vai transformar a sua vida. E o nosso propósito aqui é trazer testemunhos, conteúdos bíblicos. E você que não se inscreveu no nosso canal ainda, está aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação. E detalhe importante, compartilhe esse vídeo se fizer sentido, se edificar você, se te abençoar, compartilha com o máximo de pessoas, para que nós possamos juntos aqui estabelecer o reino de Deus através dessa plataforma, desse meio de comunicação. E está conosco hoje o nosso brother, Pastor G. Fala, Sandrix, na paz. Pastor G, pastor da nossa comunidade, ele vai se apresentar aí para vocês. Vamos lá, Pastor G. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês que estão acessando esse vídeo aí. Que nem o Sandrão falou, sou o Pastor G, casado com a pastora Edna, e nós estamos lá na Menorá já desde o início, né? Na realidade, nós perdemos o primeiro culto, mas a partir do segundo culto a gente já estava lá, começamos a servir lá, e estamos aí, até hoje. A honra e glória do nosso Pai. Glória a Deus. Pastor G, glória a Deus primeiramente aí por você estar com a gente. É muito importante esse momento. A gente já anda bastante junto, a gente tem um relacionamento muito bom. E eu sei que Deus vai te usar hoje muito aqui para você compartilhar, trazer as suas experiências, vida na vida, aquilo que você viveu no decorrer da sua vida, para a gente poder, na verdade, construir com essas pessoas que estão assistindo. E a gente queria começar, Pastor G, primeiro, para você contar a sua história. Como foi? Você nasceu num lar cristão, não nasceu? Conta a sua história aí, até a sua adolescência, como que foi. A gente está muito ansioso para querer saber disso. Tem certeza? Brincadeira. Não, eu nasci num lar evangélico, né? A minha mãe, desde sempre, levando a gente desde pequenininho na igreja. Daquele jeito, né, cara? Meio na força, meio nas broncas, mas a gente ia. Então eu participei de ministério infantil, toquei coco na bandinha da igreja. Nós íamos lá na Igreja Batista da Lapa. E a minha infância foi praticamente dentro da igreja, né? Fase de adolescência também. Só que chega uma fase, né, cara, que você tá dentro da igreja, só que não tá sendo a igreja. Sim. Então, assim, a minha adolescência foi dentro da igreja. Inclusive, eu costumo falar que a melhor época da minha vida foi a minha adolescência. A gente estava lá na igreja num contexto, com a galera, curtindo muito e aprendendo também muitas coisas de Deus, só que era uma época diferenciada, né? Então ainda não era batizado no Espírito Santo, era uma igreja ainda tradicional, né? A Igreja Batista da Lapa era uma igreja tradicional que não acreditava, não vivia isso ainda. Então era um pouco diferente, mas a minha infância, a minha adolescência foi praticamente dentro da igreja, né? Sim. Meio daquele jeito, um pé fora, um pé dentro, às vezes os dois fora, os dois dentro. Mas acontece que nesse contexto era muito normal algumas coisas naquela época, né? Então, mas assim, até a minha adolescência foi mais ou menos por esse caminho, né? Curtindo a igreja, muitos acampamentos, muito tempo precioso no contexto igreja mesmo, nessa época da Lapa, né? Então até a adolescência foi nessa pegada aí. E deixa eu te falar uma coisa, Pastor G. Sei que isso a gente recebeu outros pastores aqui já no nosso podcast e sempre é importante essa fase, porque você nasceu ali, passou a sua adolescência, passou também ali uma parte da sua juventude, até que você falou, você nasceu num lar cristão. Eu sei que tem pessoas que não nasceram também e da mesma forma são importantes para Deus, não haja dúvida, mas esses fundamentos aí, de você aprendendo na escolinha, as coisas que aconteceram naquela temporada, fala um pouco para nós no que isso refletiu para os seus dias até mesmo de hoje, ou até mesmo quando você estava ali naquela indefinição, fala um pouco disso. Cara, eu vejo assim, né? Tudo que eu vivi na minha infância dentro da igreja, cara, EBF, né? Escola Bíblica de Férias, às vezes até antes da pandemia a gente até fazia aqui, não sei se agora vai retomar, mas eram momentos muito preciosos, né? Que querendo ou não, mesmo brincando, mesmo bagunçando, a gente tinha que decorar versículo, tinha que ler a Bíblia, tinha tarefas. Então, isso tudo, isso fica gravado no nosso coração, né?
muitos versículos bíblicos, muitos ensinamentos. Então essa semente, ela fica lá dentro. Sim. E por mais que você queira fugir disso, não tem como fugir. Porque mesmo eu tendo vivido esse tempo dentro da igreja, a minha fase de adolescente, eu costumo falar que eu estava dentro da igreja, mas eu não era igreja, eu nem me considerava, hoje avaliando tudo, um cristão. Sim. Mas eu estava lá porque eu fui criado lá, as minhas amizades eram lá na igreja, e essa galera até a gente acabava estudando juntos, até às vezes na mesma escola e tal. Então você cria essas afinidades, né? Então hoje eu tenho amigos ainda, desde aquela época, a gente tem contato, só que era um tempo diferente. Eu vejo que a gente não vivia a igreja, entendeu? Sim. Só que a parte da infância, de escola bíblica de férias, escola bíblica dominical, cara, classinha. Eu lembro mesmo antes da Igreja Batista da Lapa, eu muito pequenininho, ia numa igreja que eu nem lembro, mas acho que era aqui no Jardim Santo Elias. E pequenininho a gente já participava. Então tudo isso fica no nosso coração, sim, né? Por isso que hoje eu vejo, hoje eu entendo, hoje eu valorizo muito. E a gente ora muito pelo Ministério Kids da igreja, porque, cara, as crianças, elas precisam desse tempo, esses ensinamentos. Por mais que às vezes a gente não perceba, mas a palavra está sendo plantada. Sim. E aquilo fica no coração, e isso, né? Depois talvez a gente entre mais nesse assunto, mas lá na frente, quando eu estava numa fase totalmente negra, né? Totalmente desviado, cara, eu lembrava desse tempo e essas lembranças não morria dentro de mim. Me falava, cara, você tem que voltar, cara, você tem que viver aquilo novamente. Cara, olha isso, olha esse versículo, olha aquele tempo. Então isso acaba fazendo a diferença, né? Então isso é muito incrível, né, cara? Você percebe esse tempo de infância na igreja faz toda a diferença. Você percebe que isso realmente é o que diz a palavra de Deus: ensina o seu filho no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie dele. Ou seja, então isso, o seu contato com essas atividades ali no Ministério Infantil, até mesmo com as pessoas, com esse tempo de interação, fundamentou no seu coração as verdades do Evangelho. Sim, total, muita coisa, porque, cara, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Sim. E ela tá lá. Às vezes a gente deixa ela escondidinha, só que o Espírito Santo, ele tá sempre te lembrando, ó, dá uma passadinha, ó, lembra, sim, olha isso, ó, aquilo que você viveu. Então não tem como você fugir disso, né? Eu até costumo falar, tem uma galera hoje que a gente ama, que passou pela igreja, que nasceram na igreja e hoje estão desviados. Cara, eu posso te falar com certeza que aquilo que eles têm implantado lá, isso não morreu. Isso tá lá e isso é muito forte, né? É forte e incomoda a galera. E o Espírito Santo traz isso à tona. E uma coisa que eu tava pensando aqui, Pastor G, eu acho que você chegou a passar por isso. A gente tá falando dessa idade aí de criança, adolescente. Que nem hoje a gente sabe que tem momentos que os filhos, eles não querem ir pra igreja, né? E muitas vezes, na verdade, assim, eu sei que você passou por isso. O filho não quer ir, o dia acorda, ele não quer ir pra igreja no domingo, não quer ir. E como você falou, os seus pais sempre te levou. Qual que é o conselho que você dá, por exemplo, para um pai que tá numa temporada assim de adolescente com os filhos, e que o filho, ele cismou que agora ele não quer ir pra igreja, sabe? Ou que senão a criança mesmo, ela não quer ir pra igreja. O que ele tem que fazer? Porque sempre vem aquele pensamento, né? Será que eu tenho que obrigar meu filho? O que eu tenho que fazer? Fala para nós um pouco disso, que eu acho que isso é importante. Então, você vê, na minha época, a minha mãe que era cristã, né? Meu pai não era. Meu pai era largaço, tomava umas e outras e mais algumas, e outras e mais algumas, né? Então meu pai ainda não era convertido e minha mãe levava a gente. E o meu pai, mesmo não sendo convertido, cara, não tinha essa, velho. Falou, ó, sua mãe vai, você vai, pronto, acabou. Então a gente ia mesmo que meio obrigado, né? Então eu lembro, cara, a gente tinha que sair com a Bíblia na mão, eu morria de vergonha, velho. E eu escondia a Bíblia na camisa, eu dava um pelé de largar em casa, porque a gente pegava o ônibus para ir pra igreja. Eu falei, cara, eu vou encontrar meus amigos com a Bíblia na mão, você é louco. Não queria saber. Só que assim, ia obrigado, ia, sabe, bravo, porque, pô, domingão você queria dormir, né, cara? Você queria fazer outra coisa, menos ir pra igreja. Né? E eu falo, né, na fase de infância ainda era legal, cara. Sim.
Mas, cara, quando você entra na adolescência, e por ser uma igreja tradicional na época, eu era meio inconformado com algumas coisas dessa igreja tradicional. Sim. Não de ser certo ou de ser errado pela igreja, até porque a Igreja Batista da Lapa, o pastor Davi Clava, né, que já está nos braços do Pai, são pessoas que marcaram muito a minha vida, né? Outros pastores também. Só que, cara, era um contexto que você não podia fazer nada. Né? Então eu ia pra igreja aquele domingão, galera de terno, gravata, aquela chatice. Então, cara, eu não era aquilo que eu queria pra mim, né? Isso em fase de adolescente. Eu queria estar no grupo de adolescentes, com a galera, né? Eu falava que eu ficava mais na porta da igreja do que lá dentro. Então, essas coisas era chato, cara. Sim. Então é por isso que hoje a gente pensando em igreja, fazer igreja, cara, o Ministério Infantil, o Ministério de Adolescentes tem que ser algo que cative a galera. Sim. Que a galera tenha prazer de estar lá, que fale a linguagem deles. Sim. Né? Então, e é até o que a gente busca, né, hoje lá na igreja, né, até com a Juventude Audaz e tudo mais. Sim. Mas o que eu falo para os pais é o quê? Cara, arrasta para a igreja. Sim. Leva. Porque seu filho é criança e ele tem que te obedecer. Né? Eu até falava para minha filha, às vezes, mesmo na fase de adolescente, falei, ó, enquanto você morar aqui, isso é responsabilidade minha. E mesmo quando você for maior de idade, se você estiver debaixo do meu teto, quem manda aqui sou eu, e você vai. Né? Então, cara, a gente tem que forçar sim. Por quê? Eles vão emburrados, vão às vezes, ficam chateadinhos, né? Enfim, mas ouvem e aprendem. Sim. E vão acabar se conectando com alguém, fazendo amizade com alguém. Então, eu creio que a gente tem que obrigar sim, cara. Sim. Ah, mas tudo que é obrigado não é legal, tal. Cara, eu até entendo. Chega uma fase da vida, só que tem aquela também, né, Sandrão? A gente não pode tratar filho jovem Sim. como adolescente. Sim. Então a gente vê, às vezes, algumas situações que nunca obrigou, sempre deixou fazer o que quiser. Sim. Quando era criança não levava, não sei. Aí o cara tá jovem, marmanjo, e o pai e a mãe quer forçar a ir na igreja. Esquece. Sim. Aí você vai arrumar uma confusão gigante, né? Então aí é mesmo oração, mas enfim, aí é outra pegada, né? Realmente é isso, né? Ensinar o seu filho no caminho que deve andar é a partir do momento que cabe a você trazer ensinamentos, né? Isso é direcionado para as crianças mesmo, né? Então, se você fundamenta ali, como você compartilhou, você traz ali os conteúdos, expõe a criança na verdade do evangelho. Porque hoje uma das coisas, né, Pastor G? Você percebe que a mídia, a televisão, tudo são influências. Por exemplo, o YouTube tem tantos conteúdos ali de influência para as crianças, para querer influenciar as crianças para que elas vivam a vida conforme as modalidades que a gente encontra aí desse século. As coisas que estão acontecendo, né? As culturas, né? O presente século, vamos dizer assim. E você percebe que isso já influencia. Então ela tá em casa, ela tá sendo influenciada. Se não tiver exposição pela verdade, essa condução, né, como você falou, cara, tem que levar mesmo, tem que levar o seu filho, tem que colocar ele ali para ouvir a verdade. Como essas brincadeiras que você falou de criança lá, tipo, decorar versículo. Eu até lembro quando eu ia pros acampamentos dos adolescentes, cara, que ainda era lá no sítio da Batista da Lapa. E eu lembro que, tipo assim, tinha algumas brincadeiras que era... você precisa decorar o versículo para você almoçar. Isso trouxe muito embasamento, cara. Eu tinha dificuldade de decorar, eu sempre ficava na repescagem. Mas isso, né, Pastor G? Então, mas o que acontece também, né, Sandro? Você vê, no contexto atual hoje, a gente vê nossas crianças sendo bombardeadas de tudo que é jeito. Exatamente. Né, por tantas doutrinas, por tantas... não vou falar nem teologias, né? Mas por tantas ideias para deturpar a identidade deles. Sim. Né? Para tirar eles do caminho, para deturpar a ideia de família. Então, cara, assim, eu concordo, eu creio no que você tem que sim arrastar a criança para a igreja. Só que os pais têm que entender que eles têm um papel fundamental de ensinar em casa. Sim, cara. Não adianta você querer arrastar o seu filho para a igreja e querer transferir a responsabilidade da educação, do discipulado para a igreja. Sim. Cara, isso você tem que fazer na sua casa. Sim. E sim,
também levá-los para a igreja, até para que eles vivam em comunidade, para que eles começam já a ter essa cultura desde criança de viver em comunidade, de se relacionar com pessoas que têm a mesma fé que eles, porque isso também tem crescimento, essas conexões geram crescimento e ajudam muito, né? Só que, infelizmente, tem pais que querem arrastar o filho para a igreja e quer transferir essa responsabilidade. Sim, cara, que não é da igreja, mas é dos pais. Então, quando a gente fala, cara, tem que levar, tem que arrastar, tem que ir, tem. Só que o pai e a mãe tem que fazer também a parte deles dentro do lar, né? Na verdade, ele passa mais tempo em casa do que na igreja, né? Por exemplo, ele pode ir 2 cultos na semana, no domingo ou na semana na igreja, 2 cultos, e ele passa mais tempo dentro de casa. Que nem, eu até lembrei de uma história aqui que é muito interessante, de um pastor e de um filho dele, que um dia ele estava na igreja, e aí parece que eles estavam conversando ali, e aí teve um pedido, a criança falou que queria fazer um pedido de oração pro pastor, num momento lá, pra pessoa orar por ela. E aí, cara, o que aconteceu nesse momento? A criança falou assim que queria que o pai dela fosse a mesma pessoa que era em casa. Então assim, ó, eu quero que esse mesmo pastor que tá aqui, que é meu pai, ele seja a mesma pessoa lá em casa, porque aqui ele ama as pessoas, e eu quero morar na igreja, cara. E ele falou isso, que era o pedido dele, era o sonho dele. Por quê? Porque na igreja o pai dele era um homem tipo, que amava as pessoas e em casa não era. Então é bem isso que você falou, Pastor G. Mas continuando aqui, Pastor G, agora como que foi essa sua temporada assim? Você tava lá e depois você começou a ficar um pouco nessa transição assim, cara, como que eu vou fazer agora? Você começou a se sentir atraído por outras coisas, porque isso é uma coisa que o jovem adolescente ele passa. Mas conta um pouco pra nós em relação a isso. Então, Sandrão, assim, é meio, não vou falar que é meio natural, né? Não deveria ser, mas geralmente a galera, você tá ali num contexto que você obedece seu pai e sua mãe, e você está o tempo todo debaixo das asas do papai e da mamãe. E na adolescência, então, cara, chega uma fase da sua vida que você começa a descobrir coisas novas, cara. E você começa a se relacionar na sua escola, com outras pessoas, nas suas amizades. Eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar muito cedo, e hoje já não é a realidade, hoje já tem uma idade mínima que você pode começar a trabalhar, sim, enfim. Mas eu com 14, 15 anos eu já trabalhava, então você começa a enxergar outras coisas lá fora. E você começa a ver que o mundo não é só a igreja. E quando você está num contexto, eu vou falar do meu contexto, tá? Na época que era uma igreja que eu não via, eu não entendia, né, por conta de tradição e um monte de religiosidade até, que graças a Deus ficou lá no passado, né? Então isso não era aquilo que eu entendia como religião, como cristianismo, sim, como Deus como seu pai. Então isso acabou me afastando. E eu comecei a procurar lá fora, me relacionar. E eu sempre fui um cara que eu fui muito ligado com parada de carro, de moto, né, dessas coisas. Então você começa a trabalhar, você começa a ter seu dinheiro, você começa a vislumbrar os seus objetivos, você já não quer mais ir para a igreja, aí você ia. Só que os meus amigos eram da igreja. Sim. Então o que acontecia? A igreja virou um ponto de encontro, mas não para a gente ficar na igreja, mas pra gente sair pro rolê. Né? Então eu lembro que na minha época sinistro, né? Uhum. Então você acaba que tá no contexto igreja, mas porque é a sua amizade. Sim. Então isso começa a chamar a sua atenção para as coisas seculares, né? Sim. E você começa a ir por esses caminhos. Então ali a gente vê que já começa essa tentativa ou essa estratégia do inimigo para te tirar da igreja. Para te tirar de uma realidade, né? Então eu louvo a Deus porque o contexto de igreja hoje é bem diferente, sim, do que era na minha época de adolescência. Então, cara, você quer curtir, você quer o algo novo, sim, você quer o diferente, né? Aí já começa a mulherada e aí você vai, né, cara? Sim. Eu falo no contexto homem, né, que é o meu contexto. Então você começa a ir atrás daquilo que te chama atenção. E nesse contexto, eu, graças a Deus, nunca me envolvi com drogas, nunca me envolvi com álcool. Eu nunca na minha vida cheguei bêbado em casa. Sim. Mas, cara, a gente ia pros rolês, depois na fase que passa a fase de adolescente. Você não vê a hora de fazer 18 anos, no meu caso, que eu queria tirar carta, queria dirigir.
né? E foi a primeira coisa que eu fiz quando eu fiz 18 anos. Sim. Né? Então, e aí você já começa a sair pros rolês, já começa. Aí, É uma liberdade, aí né? é um caminho que você começa a descobrir, você se acha o cara, né? Sim. E eu, em especial, eu era um cara assim, né? Que eu me achava a última Coca-Cola do deserto. Entendeu? Eu me achava o último bolinho, bolachinha recheada do pacote. Sim. Então, isso, cara, e eu comecei a conquistar as coisas muito cedo. Bons empregos, ter meu dinheiro. Então eu me achava o cara. Sim. E isso eu achava que eu era o super-homem. Então eu queria viver a minha vida. Tinha as minhas ideias erradas, né, os meus objetivos, só que totalmente meu, egocentrista. Sim. O que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, e a igreja ficou em segundo plano, né? Sim. Você percebe que isso é uma luta constante, né, Pastor G? Em relação aos adolescentes, aos jovens, Sim. essa transição, né, cara? E você vê que é uma coisa que você falou, parece que o mundo ele se torna mais atrativo. E isso é uma mentira, na verdade, né? Porque há caminhos que para o homem parece bom, mas o seu fim é de morte. Exatamente. Né? Como você falou. Então essa ilusão do mundo atrai muitas pessoas, né? Mas como foi nessa sua transição que você... Porque você, provavelmente, como você falou, você ficou numa temporada vivendo isso, né, cara? Porque você foi conquistando ali trabalho, negócios, empresas, foi crescendo, foi se desenvolvendo. Mas quando foi que dentro desse contexto você caiu na real e você falou assim, cara, isso tem muita coisa aqui que não é verdade. Entendeu? Mais ou menos assim, cara, o caminho de Deus é melhor, entendeu? Que você se deparou aí com a situação de falar assim, cara, eu prefiro o evangelho. Ou você teve um encontro com Deus nesse sentido. Então, cara, isso é meio estranho. Não estranho, né? Por quê? Porque na verdade você tá ali, só que você sabe que você tá no lugar errado. Entendeu? Porque tudo aquilo que foi plantado na minha vida, tudo que a minha mãe sempre orou, porque, cara, a oração de mãe, cara, é. E a sua de mãe é uma pai, intercessora, né? É que na época era mais a minha mãe, meu pai ainda não era convertido. E eu tretava muito com meu pai, né, cara? Meu pai às vezes chegava meio travadão em casa, a gente quebrava o pau, Sim. eu falava um monte de besteira pra ele. E ele falava que, fica na saia da mamãe, porque eu ia pra igreja com a minha mãe, né? Então, quando eu tava vivendo isso lá fora, cara, todo dia quando eu chegava em casa, olha, eu posso falar que praticamente todos os dias, cara, tudo aquilo que eu tinha aprendido na minha infância, mesmo nos acampamentos de adolescentes, né? Que a gente decorava versículo, isso vinha à tona. Sim. Então, não adianta você falar, eu tô legal, eu tô em paz, estando fora do caminhos do Senhor. Cara, não tem Por como. isso que, cara, eu gosto muito daquela música, acho que é do Fernandinho, que fala, quem já pisou nos santos dos santos, né? Em outro lugar não pode viver, cara. Sim. Então, de repente você que tá me ouvindo aí, cara, e você está longe dos caminhos do Senhor, se você viveu no santo dos santos, cara, não tem adianta como, né? fugir. Sim. Porque o mundo não vai te aceitar. Eu tenho certeza que você lembra o tempo que você passou aqui dentro da igreja. Sim. Então, mesmo eu não vivendo o que a galera viveu nessa temporada, nesse novo momento, nesses anos, mesmo na minha época sendo uma coisa chata, aquilo que eu não queria, mesmo assim, marcas da minha infância me incomodavam. E era muito claro, cara, você tá no caminho errado. Né? E eu fui para um caminho errado, eu tava dentro da igreja, eu nunca deixei de ir na igreja. Isso é que hoje eu fico olhando e falo, cara, como que pode, né? Porque eu não teve assim, da galera falar assim, pô, o G sumiu da igreja. Não, Sempre teve ali. eu tava na envolvido. igreja, eu chegava lá. Eu, quando conheci a Edna, ela brigou comigo porque, a gente chegava na igreja, eu ficava na porta da igreja com meus amigos trocando ideia. Entendeu? Não ia pra fazer igreja lá, era o ponto de encontro, porque não existia celular, WhatsApp, nada. Então o point era lá na igreja. Clubinho, né? Era lá, mas uma vida totalmente fora dos caminhos do Senhor. Né? E nesse inteirinho aí, nesse momento, quando foi que você conheceu a sua esposa, a pastora Edna? Que foi aí que você já começou a... Como foi? Conta pra gente aí. Então, Sandrão, cara, é uma história muito, assim, longa, né? Porque existe uma trajetória, existe um testemunho antes de eu conhecer a Edna de tudo que aconteceu, né? Quem já ouviu meu testemunho, até eu tenho a vontade de qualquer dia gravar um podcast ou gravar um vídeo contando um pouco o meu testemunho, Sim. porque tem muitos detalhes, né?
Mas antes da Edna, eu cheguei a ser noivo. Eu sofri um acidente. Essa minha noiva, ela faleceu nesse acidente. Então, assim, nesse trajeto, cara, eu sofri demais nessa relação de coração, tá ligado? Então, quando eu conheci a Edna, foi numa época que eu falei, cara, eu não quero ninguém. Eu não quero sofrer mais, eu não vou me apaixonar mais, Sim. porque eu não vou aguentar outra paulada dessa. Nessa época você tava meio, tipo, naquele momento assim que você tava na igreja, mas você tava meio afastado, até fazendo algumas coisas. Você tava nessa indefinição ainda. Sim, você vê, eu tava totalmente fora, né? Entendi. Na verdade, que nem eu falo, né? Cara, eu comecei a crescer, assim, profissionalmente. Eu, com 20 anos, eu tinha uma loja na época, quando começou essa modinha de skate, surf shop. Cara, eu tinha uma loja de skate surf shop lá na Pompeia. E essa moça que eu conheci, que a gente acabou ficando noivos, até íamos se casar, o pai dela tinha um outro negócio também, que eu acabei indo trabalhar com ele, e acabei meio que não tendo uma sociedade, mas eles mudaram para o interior e ficou na minha mão. Sim. Então eu tinha uma porcentagem disso, então eu comecei a me desenvolver profissionalmente. Sim. Então eu, com 20 e poucos anos de idade, eu não perguntava preço, cara. Então, assim, tudo que eu queria eu tinha, eu ia, eu comprava, eu podia, eu fazia. E isso me tornou um cara muito arrogante, tá ligado? Muito. Ah, o cara se acha, né? Então, e depois aconteceu um monte de coisa. Nós teve um acidente, perdi a minha noiva, há 2 meses de casar e tal, né? Que é uma história aí bem. A gente ia levar um tempão para contar tudo isso, né? E nesse contexto todo, cara, quando aconteceu esse acidente, eu estava totalmente fora dos caminhos do Senhor, né? E eu quase morri, inclusive, né? Foi uma das vezes aí que a gente brinca, né? Bateu na porta do inferno, o diabo não quis. Bateu na porta do céu, Deus também falou que não e me deixaram aqui. E glória a Deus por isso, porque eu creio que o Senhor ele tem planos para minha vida, né? Então, cara, e foi nesse contexto aí, depois de recuperação, eu fiquei 1 ano em casa, tudo arrebentado, né? Aconteceram muitos milagres, muitos testemunhos, e eu perdi tudo que eu tinha, cara. Então, assim, a empresa, na verdade não era uma empresa, a gente tinha lá uma Kombi, comprava e vendia frango, que deu PT, e não tinha seguro, e aí não tinha ninguém que conseguiu dar continuidade nesse negócio. Antes disso, a loja já tinha fechado, né? Porque também não deu certo, questão de sociedade e tal. E aí quando veio essa parada do acidente, cara, aí eu perdi tudo. Era como se, tá ligado quando aparecem esses vídeos de implodir num prédio? Cara, então quando isso aconteceu, quando eu fiquei sabendo da gravidade que eu tinha perdido, então é como se esse prédio fosse demolido e todos os meus sonhos, meus objetivos tinham acabado. Meu Deus. Então eu não queria mais saber de relacionamento, de me apaixonar. Cara, eu tive experiências tremendas com Deus. Deus me livrou da morte, Deus me curou, Deus me restaurou. Foi nessa época que eu estava em casa, tudo arrebentado, que eu comecei a ter experiências com Deus. Só que mesmo assim, quando isso passou, cara, eu falei, cara, agora eu vou só pegar geral. Eu não quis saber de igreja, né? Eu falei, cara... E aí eu comecei e virei um galinha, vamos dizer assim, né? E só um parênteses, pastor G. Você falou uma coisa aí que é interessante, né, cara? Por exemplo, muita gente acha que pelo fato de ele estar prosperando financeiramente, que os negócios estão indo bem, mesmo ele estando na igreja ali, mas ele estando vivendo de uma forma, vamos dizer assim, não de uma forma bíblica, uma vida com Deus diária, sabe, de relacionamento. E aí a pessoa fala assim, cara, eu tô prosperando e Deus tá comigo. É importante falar um pouco sobre isso, porque a gente percebe que muita gente começa a prosperar. Então as pessoas, tipo, praticamente elas trabalhavam na igreja, serviam ali no corpo e tal, e de repente elas saem porque elas começaram a prosperar. Ou seja, a bênção ficou maior do que o relacionamento com o próprio pai que entrega a bênção. Então, fala um pouco sobre isso. Você passou por isso, você estava prosperando ali, tava frequente na igreja, tudo tal. Isso quer dizer que Deus tá com você, cara? Quando você tá ganhando dinheiro, prosperando nos negócios? Fala um pouco sobre isso. Nunca. Então, no meu caso, Sandrão, na realidade eu não dava esse crédito nem para Deus. Meu eu achava Deus. que eu era o cara porque eu era o cara e eu fazia acontecer. Sim. Então, olha as ideias, né? Então,
eu sendo, eu fazendo, eu acontecendo, eu falava assim, não é porque Deus tá... Não, é porque eu tô trampando, eu sou inteligente, tô indo pra cima. Entendi. Entendeu? Então eu não tinha essa consciência, mas respondendo assim, até essa questão que você pergunta, infelizmente hoje tem muitas pessoas sendo abençoadas, sendo prósperas, só que assim, a bênção de Deus, ou seja, a prosperidade não significa que Deus está te aprovando. Meu Deus, entendeu? Forte isso. Por quê? Porque se você é uma pessoa inteligente, se você é uma pessoa que sabe investir, se você é uma pessoa que sabe gerir o seu negócio, você vai ser próspero. Sim. Né? Deus pode te abençoar? Com certeza. Tem vários testemunhos de que Deus abençoa e faz a diferença. Né? Mas assim, uma pessoa de Deus mesmo, e às vezes as pessoas acham que estão fora dos caminhos do Senhor, estão sendo prósperas, e acha que como está tudo certo é porque Deus está aprovando. Sim. Então você vê, eu achava que estava tudo bem, mas eu era um cara largado, vivia uma vida de pecado, só que eu dava meu dízimo. Entendi. Entendeu? Eu sempre dizimei, eu sempre aprendi a dar o meu dízimo. Então eu falava, cara, eu dou meu dízimo, eu só tô protegido. Tô certo. Né? Então nessa época do acidente, a gente trabalhava com uma casa de recuperação na verdade era tipo uma casa de passagem de adolescentes, né? Que foram abandonados pelos seus pais e tal. Então eu fazia um trabalho ali, eu trabalhava com esses meninos, eu levava frango para eles, eu levava eles para jogar bola. Inclusive no acidente eu tava levando eles pra praia. Meu Deus. E tava retornando, porque eu sempre curti praia, sempre curti surf, essas paradas todas. E eu era inconformado dessa galera, alguns deles nunca terem a oportunidade de ver o mar, né? Então foi até quando fui buscá-los que aconteceu esse acidente e tal. Então, cara, não existe isso. A sua prosperidade não significa que Deus está aprovando as suas atitudes. Sim. Né? E isso é um engano do inimigo para deixar as pessoas presa na ilusão, presas, né? Nas suas próprias ideias, nos seus próprios conceitos errados. Sim. Porque, querendo ou não, o cara, quando ele está fora dos caminhos do Senhor, ele sabe que ele está fora dos caminhos do Senhor. Só que ele tenta arrumar uma muleta, uma desculpa para não voltar para os caminhos do Senhor. Sim. Achando que, tô na bênção, tô ganhando dinheiro, tô conquistando, tô indo para cima, Deus está comigo. Cara, ilusão. Sim. Ilusão até para te dar um conforto e um alívio de consciência. Sim. Porque que se você viveu o evangelho, se você conhece a palavra de Deus, você sabe o que é certo e o que é errado. Sim. Não tem como fugir disso, cara. Sim. O Espírito Santo não nos deixa enganar. A verdade sempre vai trazer, colocar a gente no espelho, né, Pastor G? A palavra de Deus coloca a gente no espelho pra gente se ver como a gente tá. E uma das coisas que você falou, a gente percebe aqui nessa conversa, né, esse coração pastoral seu em relação a isso. Até mesmo lá naquela temporada, você inconformado porque aquelas crianças ali, crianças que não tinham condição financeira, e você queria compartilhar o que era viver uma vida feliz e algumas coisas assim, mas você já percebe um coração pastoral dentro disso, né? Deus já estava formando e já estava, na verdade, não existe uma pessoa que se torna pastor, ele nasceu pastor, né? E foi Deus já te chamou desde o ventre da sua mãe, é isso? Eu creio assim, a palavra de Deus fala que o Senhor nos conhece desde antes da fundação do mundo. Então eu creio que ele já conhecia a minha vida, né? Então eu já, até depois, se a gente voltar nesse assunto, né? Mas só para concluir a questão da Edna, né? Que acabou ficando e tal. Então depois de tudo isso, cara, aí eu tinha uma amiga, né? E, né? A gente é amiga lá da igreja. Né? E aí eu tava muito lascado da vida, né? E ela me dava uma força, né? Assim, enfim, né? E ela arrumou um emprego pra mim, cara. E onde ela me arrumou um emprego, vocês me quebram assim, né? Os caras rindo. E ela arrumou esse emprego pra mim e tal, né? E, cara, eu lembro que eu fui lá fazer a entrevista. Sim. E, cara, nesse dia que eu fui fazer a entrevista, eu estava sentado na recepção, esperando o momento, cara, passa uma morena, velho. Cara, eu fiquei assim, você tá ligado que homem é meio babão, né? E naquela época ainda eu era desviado, então foi tipo assim, ó. Vou curtir trabalhar aqui.
Então foi, cara, muito top. E, cara, eu lembro o que ela tava vestindo, eu lembro de tudo, cara. E ela passou, ela parou, voltou um pouquinho, deu uma olhadinha assim, falei, ah. Mas ali foi só o primeiro contato visual, né, cara? Sim. E eu comecei a trampar nessa empresa e tal, e eu tava lascado, mano. Inclusive, se eu te contar a história de como eu arrumei esse emprego, cara, foi muito sinistra, né? Porque essa pessoa arrumou essa vaga pra mim, pra uma vaga de, eu lembro até hoje, de assistente de contabilidade, e até descolou as respostas do teste e tal. Só que, cara, os testes não era daquela do assistente, acho que era de outro setor. Eu olhei aquilo, olhava as perguntas, cara, não tinha nada com nada, velho. E eu sei que na entrevista o gerentão lá, eu lembro até hoje, cara. Um cara muito da hora, bravo, mano, bravo. Seu Durval, não sei se um dia ele cruzar com ele, um beijo pra ele. E ele veio falar, cara, você sabe o que de contabilidade, né? Você sabe que a vaga é pra contabilidade? Eu falei, não, eu sei. Eu falei, cara, você errou tudo. Aí eu falei, Meu Deus. Aí, cara, eu falei, então, seu Durval, eu vou falar real pro senhor, eu não sei nada de contabilidade, eu nunca trabalhei com contabilidade, mas eu tô ferrado. Aí comecei a contar minha história triste, né, cara? Tinha sofrido acidente, que eu perdi a minha noiva, e bababá, bebê, que eu precisava trabalhar. Se ele me arrumasse qualquer trampo, que ele me ajudasse, me arruma qualquer coisa, o seu Durval, só pra me dar uma força, né? Ele falou, você sabe digitar? Eu falei, sei. Então, beleza. Aí ele teve compaixão da minha vida e me arrumou uma vaga de auxiliar de faturamento. Misericórdia de Deus. E eu ficava o dia inteiro ali tirando nota fiscal, velho. Tirando nota fiscal. Só que é aquilo, eu vou pra cima, né, cara? E a Edna, cara, ela era simplesmente secretária executiva da diretoria bilíngue e responsável pelo setor de importação e exportação da empresa. Uou. Então pensa numa mina gata, inteligente, fazia faculdade, ganhava bem. Eu falei, cara, é muita areia pro meu caminhãozinho. Mas não tem importância, eu dou quantas viagens forem necessárias. Né? E, cara, e a gente ficou ali e tal. E ali a gente se conheceu, só que assim, né, cara, era outra realidade, né, velho? Sim. Porque eu tava ali, eu era um nada, né? E também comecei a ir pra cima. Em 2 meses eu já não tava mais como auxiliar de faturamento. Já fui trampar pro RH e eu fui crescendo dentro da empresa e tal. E nessa de trampar dentro da empresa, e a Edna tinha as amizades dela, né? Eu costumava falar pra Edna que ela era muito metidona, né? Porque era gostosona, gatona, inteligente e tal, né? Eu falei, cara... Então ela tinha as amizades dela. E um dia, cara, a gente tinha voltado do almoço. A Edna tá brava aqui, galera. Perdoa aí se eu dei umas vaciladas. E a Edna tava lá e eu fui lá trocar ideia com ela. E eu lembro que eu falei pra ela, você não acha que você é muito metida, não? Já porque, chegou na ideia. É, porque você só troca ideia com suas amigas e tal, né? Não olha pros pobres e tal. E eu comecei a puxar assunto com a gata, né? Trocar ideia com ela, tal. Não, nada disso e tal. E aí a gente começou a conversar, cara, e trocar ideia. E o que que aconteceu? No trampo, às vezes quando eu tava lotado no RH, cara, era época de passe, tá ligado? Sim. Não tinha vale transporte, era os passes, ficava contando disso. Passe, contando vale refeição. Então eu tinha que conferir, não tinha ninguém, quem que vinha me ajudar? A Ed. E cara, a gente ficava ali contando os passes e eu babando nela, né? E trocando ideia e tal. E aí a gente acabou fazendo uma amizade, cara. A gente começou a ser amigos, a gente começou a ir almoçar junto. Aí eu comecei a vir mais arrumadinho pro trampo, né? Tá ligado, né? e cara, aí chegou uma hora, cara, que eu falei, meu, vou chamar essa morena pra sair. Só que, cara, acontece algumas coisas, né? E as 2 primeiras vezes que eu saí com a Edna deu ruim, cara. A primeira vez eu bati o carro. Mano. A gente foi pro rolê e tal, tava com outro casal de amiga, ele parou, pum, bati o carro, já fiquei nervoso, falei, meu, até o Hamilton e a Márcia, né, beijo pra vocês, por acaso vocês verem esse vídeo aí. E aí eu falei, meu, você leva ela pra casa e tal, nem levei ela embora, né, todo cheio de boas intenções e nada. E aí na segunda vez, cara, não, vamos sair e tal.
E a gente saiu, cara, e não rolou nada, velho. Cara, naquela época, né? Que o Senhor tenha misericórdia. Não, deixa quieto. Não vamos entrar nesses assuntos, né? E nem um beijinho, cara. Morena, difícil, meu. Cara, jogo duro. Eu vindo embora de madrugada, Tietezona trava o motor do Fucão. Meu Deus. No meio no final da Anchieta ali. Era o carro do meu pai, ainda carro emprestado. Eu não sei se já era do meu pai, eu acho que eu já tinha comprado do meu pai. Eu sei que, cara, aí arrumei um doido lá, um táxi que me levou em casa. Aí eu falei, o quê, mano? Isso é livramento, velho. Porque a minha mãe sempre falou, meu, olha o jogo desigual, olha com quem você vai arrumar. Eu falei, cara, minha mãe tá orando e vou sair fora disso aí que é zica. Já 2 sinal, né? Bati, agora travou o motor, deixa quieto. Só que, cara, eu já tava pego, velho. E a gente ficou nessa amizade e aí teve um dia que eu liguei pra ela a pé, sem carro e tal. E detalhe, Sandrão. Eu morava aqui na região da igreja, em Pirituba, e ela morava lá em São Bernardo do Campo, velho. Aí eu troquei ideia com um amigo meu, falei, cara, você tem que me emprestar o carro, você tem que me emprestar o carro. Ele, meu, sábado à noite você quer meu carro? Eu falei, cara, amigo, é pra essas coisas, né? Sim. É questão de vida ou morte, cara, que a morena vale muito a pena e pá. E ele me emprestou o carro, né? Tava focado, né? E ele me emprestou o carro, só que ele atrasou, cara. Ele trabalhava em salão, tá até o Daniel, beijão Dani. E ele, só que na época, eu tinha marcado com ela, acho que 7, 8 horas da noite, não lembro. Ele foi chegar em casa quase 10 horas da noite. Ixi. Falei, já era, né? Falei, mano, vou te matar. Eu peguei o palão, cara, fui a milhão pra São Bernardo. Aí cheguei lá, acho que ela já tinha até desistido, né? Aí cheguei, aí a gente saiu, cara. Aí nós saímos. E nessa época não tinha celular, não tinha nada. Só o telefone. Só telefone. Tinha um WhatsApp. E o telefone dela, ela nunca me deu, cara. Isso é outro detalhe. Né? Nunca me deu o telefone dela. E um dia a gente tava indo almoçar e ela conversando com as amigas dela e uma amiga dela pediu o telefone e eu já gravei na hora. Até o dia que eu liguei pra ela assim, como que você tem meu telefone? Lá, ligeiro, né? 3516842. Que aí olha virou, isso, cara. Que aí virou 4356842. Oi, tal. E aí eu cheguei, cara, ela já tinha até achava que eu não ia mais, tal, mas a gente saiu, ela me levou lá em São Bernardo, não conhecia nada de São Bernardo. Me levou num restaurante alemão, cara. Cara, pensa num bagulho chique, nada a ver comigo, né, velho? Aí tamo lá no restaurante alemão, eu falei, então, Edna, será que não tem um lugar mais aconchegante pra gente ir, não, né? Tava porque, conquistando né, a gata. Tal, né? Então. E aí foi muito louco, que aí a gente saiu de lá e depois nós fomos pra um barzinho na época, que é lá no Riacho Grande, né? Cara, é um lugar, mano. Assim, né? Pra quem é. Um lugar aconchegante, sabe? Escuro, luz de velas, tá? Falei, já era. Aí ali não tem Deus jeito, tá abençoando. Né? Aí rolou, aí a gente, né? Na época ficamos, né? Inclusive, né? E ali a gente começou o nosso relacionamento, cara. Sim. E na empresa não podia namorar, e a gente namorava escondido, né? O pessoal aqui, tá... A Edna tá aqui, ó, morrendo de vergonha. Mas te amo, amor. Beijo. Então, cara, e aí a gente começou e não podia namorar, e era escondido. Só que a galera já se liga, enfim, né? Eu sei que eu me apaixonei, cara. Me apaixonei e comecei a me apaixonar por Edna, só que a Edna, ela era muito ao contrário do que eu era. Sim. Eu sempre fui muito paixão, se eu sinto, eu expresso que sim. Sim. Né? Cara, eu tô ficando e eu fui me apaixonando por ela. Só que isso começou a me preocupar porque eu não sentia que era correspondido. Sim. Né? Porque, cara, ela não manifestava. Vou até contar uma coisa pra vocês, galera. Olha isso. Não faz. Ela tá falando assim, mas eu vou contar. Numa dessas, né, bababá, eu peguei e escrevi um versinho pra Edna, bro. Pô, uma coisa mó bonitinha, tal, né? Sabedoria de Deus, né? Cara, e tal. Aí sabe o que ela me fala, cara? Aí também vou te falar o amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Cara, isso mano! me quebrou. Eu falei, sério, mano? Ferrou, né?
Ai, meu Deus, Cara, cara. aí eu falei, deixa quieto. Deu logo no meio, cara. Eu todo apaixonado, sabe, cara? Afim, a mulher era uma pedra de gelo. Mas a Edna era assim, né? Era o jeito dela e tal. E chegou uma hora que eu falei, deixa quieto, eu não vou sofrer mais. Eu não quero passar o que eu já tinha passado, né? Sim. Eu falei, Edna, tô me apaixonando por você e, cara, eu não quero sofrer mais, então eu acho melhor a gente parar por aqui. Porque eu não sinto que você sente a mesma coisa. Sim. Aí, mano, a Morena começou a chorar, mano. Eu falei, ela tá na minha. Isso era uma jogada, né? Tal, cara. E aí a gente se conectou de uma forma muito tremenda, né? E até um detalhe, né? Porque eu ia na igreja, né? E ela sabia da minha história. Eu sempre fui muito livro aberto, né? Sim, Nunca teve essa sim. de esconder. Ela sabia que eu tinha sido noivo, ela sabia que eu ia na igreja. Enfim, tem muitos detalhes aí. Ela não era convertida, a família dela também não. Então, e tinha essa coisa também, essa preocupação, né, cara? Porque eu sabia das coisas do Senhor. Sim. Eu falei, cara, tô me apaixonando, cara, o risco de dar ruim é gigante. Sim. Inclusive, galera, isso é outra coisa que a galera sempre tenta me pegar pelo pé, né? Sim. Ô, pastor, mas vocês falam de julgo desigual, a gente não pode, mas ó você, né? Você era da igreja e namorou com a tia Edna, se apaixonaram, ela se converteu. Sim. Isso é uma mentira de julgo desigual. Por quê? Porque era muito mais desviado que ela. Entendi. Então não teve julgo desigual porque eu não queria nada de igreja. Eu acho que a Edna era até, mesmo não sendo convertida, cristã, ela era mais crente do que eu. Sim. Nas atitudes, no comportamento, em tudo, né? E eu costumo até falar que eu voltei para a igreja por causa da Edna. E aí ela começou a vir com você? Então, cara, aí a gente começou a se relacionar e tal, e aí um amigo meu, ele ia se casar. E só que, cara, a gente morava em Pirituba e ela lá em São Bernardo, né? Eu falei, você vai vir pro casamento comigo. Só que você vai ter que dormir na minha casa. Você é louca, eu nem conheço sua mãe, porque até aí a gente só tava ficando. E eu aí, até ia na casa nesse dela momento, e tal, ela, né? ela não conhecia sua mãe. Não. Você ainda não tinha apresentado. Não, nada. E aí foi. Aí ferrou, né, irmão? Porque... Sua mãe crente, cheia de Espírito Santo. Então, e aí imagine a Morena. Mano, só andava nas mini saia, pá, né? E, cara, o que aconteceu? Eu falei, então você não quer dormir na minha casa, eu vou te levar domingo pra você conhecer minha mãe. E depois no outro final de semana você vai ter que dormir em casa. Lá, tá bom, né, cara? Quando eu cheguei com a Morena em casa, velho. Até vou deixar isso aí pra ela contar, né? No dia que ela for gravar o pod, deixar essa parte pra ela contar, mas tipo assim, né? A minha mãe não quis saber não, falou, não. Só que Deus tratou com a minha mãe, mas depois eu vou deixar a Edna contar. Sim. Não percam o próximo podcast quando for gravado com a minha esposa linda, que ela vai contar essa história aí. E ali, cara, a gente se conectou de uma forma muito tremenda e no primeira ou na segunda vez que a Edna foi na igreja, ela aceitou Jesus. Lá na Igreja Batista da Lapa. Primeira vez? Não sei se foi na primeira ou na segunda ali. Logo, cara, foi muito logo recente. No começo, assim, o Espírito Só que assim, cara, a gente ia pra igreja, eu entrava pra igreja com a Edna e deixava a Edna lá e vinha pra fora. E ela... Porque eu vinha trocar ideia com a galera. Sim. Cara, aí chegou um dia que ela saiu lá de dentro e falou, se é pra ficar aqui na rua, eu vou ficar com você. Sim. Se a gente veio na igreja pra ficar na rua, cara, e aí ela me arrastou pra dentro. Meu Deus, hein? E aí Deus falou com ela e a Edna se converteu. Só que a Edna se converteu de verdade, cara. Meu Deus. Houve uma transformação na vida dela muito imediata, assim. Que ela entendeu o evangelho. Entendeu, ela aceitou Jesus, a vida dela começou a ser transformada. E com isso também começou a transformar a minha vida. Aí eu comecei a vir pra igreja e ficar na igreja. Não só ir pro rolê. Então, e a gente se programou e nos casamos, né? Vamos fazer esse ano 29 anos de casados. 29 anos? E temos uma filha linda, a Gi, uma netinha que é glória a Deus, cara. A Gabi. E é isso, cara. Então foi nesse contexto aí que a gente se converteu. Muito resumidamente, cara. Sim. Porque tem muita história, tem muita coisa engraçada, cara. Tem muita coisa surreal. É meio louco, né? E aí, Pastor G, nessa temporada aí que ela
teve um encontro com Jesus ali, se conectou com o Espírito Santo, ela começou a te puxar para você vir para a igreja, ela começou a entender o evangelho e Deus começou a usar ela para poder para você poder voltar, né? É isso? É sim, porque aí nós casamos, né? E aí foi quanto tempo nessa temporada aí de namoro e casamento? Cara, nós começamos a namorar no dia 4 de maio de 1991. Caraca, você sabe as datas, hein, Sei, pastor G? Foi É o amor da vida dele, cara. Eu falo que eu me apaixonei pela Edna no primeiro beijo. Meu Que foi Deus. no dia 4 de maio de 1991. E depois nós ficamos noivos em janeiro, se eu não me engano, 10 de janeiro, né, de 93 ou 2. E depois nós nos casamos no dia 11 de setembro de 1993. Nossa, sabe todas as datas. E ali a gente já... E quando nós nos casamos, nós mudamos pra cá. Sim. E logo quando nós nos casamos, cara, um ano que a gente tinha de casado, a gente frequentando a Lapa, e minha mãe falou, cara, vai abrir uma congregação da Igreja Batista da Lapa aqui no Jardim Santo Elias. Eu falei, mãe, esquece, eu não saio da Lapa. E a igreja que você na tá Lapa, pastoreando eu tô hoje, aqui, né? Eu não vou sair da Lapa, mas esse culto, essa igreja seria a Menorá. Sim. E começou como Igreja Batista da Lapa. Só que no primeiro... Aí minha mãe falou, e olha que louco, né? Até uma coisa até para honrar o meu brother apóstolo Paulo, porque eu não queria vir para cá. E minha mãe falou assim, quem vai ser o pastor vai ser o Paulinho. Aí eu falei, então eu tô dentro. Porque eu já via o apóstolo Paulo, que é o Paulinho na época, cara, ele era uma referência, né? E mesmo Glória ele a não Deus. sabendo, e mesmo a gente não convivendo, porque a idade era bem grande. Quando eu era adolescente ele já era jovem, né? Mais ou menos. Mas era um homem que eu tinha referência gigante, cara. Dava aula na escola bíblica dominical. E quando eu ia na escola bíblica dominical, eu queria ficar na classe do Paulinho ou na classe do pastor Davi. Sim. Eu nem ia na classe da mocidade na época, Sim. né? E quando minha mãe falou que era o Paulinho, eu falei, cara, eu conheço esse cara, é uma referência, então é nós. Sim. E aí nós não fomos no primeiro culto que a gente estava viajando, se não me engano, comemorando o aniversário de casamento. Acho que era o segundo ano, né? Era o primeiro ano. Não, nem era comemorando o aniversário, não, era férias mesmo. A gente tirou férias e quando foi o primeiro culto, que foi, se não me engano, 27 de maio de 95, nós não estávamos, mas no segundo culto a gente já estava lá. Estamos até hoje. Sim. Quantos anos, pastor Jean? Nossa comunidade agora, Igreja Batista Menorá? 27 anos, né? 27 de congregação, né? Porque como igreja independente, porque ficamos 2 anos como igreja Batista da Lapa em Jardim Santo Elias, e aí em 97 houve a emancipação da igreja, né? Sim. E nós vamos fazer agora em outubro 25 anos 25 de Igreja anos, cara. Batista Menorá. 25 anos Então, construindo ali, desde aquela congregando. época a gente está ali, né? E aí nessa temporada aí você já estava no seu relacionamento com Deus, você já sabia o que você queria, já estava depois do casamento aí nessa transição, você já estava ali se conectando com Deus, já estava servindo no ministério, veio para cá na verdade, né, para a Igreja Batista Menorá e como foi o pastor G? Porque depois dessa temporada aí você se tornou pastor, né, cara? Você se tornou líder primeiro de juventude. Conta um pouco aí como foi aí agora que Deus começou a falar com você sobre o seu ministério. Então, cara, eu costumo falar que eu nunca na minha vida pensei em ser pastor, velho. Nunca, né? Nem diácono, nada. Eu lembro que tinha um versículo, resistir aos diáconos e não fugirão de vós. Então, eu não queria saber. Era a piada né, interna dos caras, né? de ser pastor, porque, cara, pra mim ser pastor, a visão que eu tinha na minha época de juventude, tudo, de jovem, era um cara com terno e gravata e uma bíblia gigante debaixo do braço. Sim. E aí eu vi aqueles domingão torrando, cara, e os caras suando. Falei, cara, deixa quieto, né? Eu não quero saber disso, né? Então, cara, eu vim pra igreja e eu falei, cara, eu quero servir a Deus. Sim. Então, assim, eu nunca pensei no pastoral, mas eu queria servir. Então, nós começamos a servir na igreja. Eu e a, inclusive a Edna antes do que eu. Né? Porque eu lembro que começamos ali a igreja no comecinho, né? Com poucas pessoas. Aí começou a ter alguns eventos, aí a Edna já se envolveu. Eu comecei a servir nos bastidores, ajudar. Sim. Cara, em EBF ia ensinar a molecada a fazer pipa, né?
limpar banheiro, lavar a igreja, às vezes enchia lá de água a avenida, a gente corria pra igreja limpar. Cara, eu comecei a servir na igreja na onde precisava. Pra ajudar, né? Então eu queria servir, né? Cara, isso foi acontecendo, a gente foi servindo e começamos a se envolver, às vezes na época até um pouco com jovens, mas bem assim. E chegou uma época que eu e a Edna, nós fomos convidados, a gente começou a organizar alguns eventos de casais. Né? E depois nós viramos líderes desse ministério de casais. E ficamos por um tempo como líderes de ministério de casais, até que chegou uma época que o AP, na época pastor, convidou a gente para ser líder de jovens. Sim. Então, na realidade, jovens, a juventude já era algo que ardia muito no meu coração. Você sempre. Eu estava sempre envolvido, me metendo, né? Ia nos acampamentos da galera. Inclusive, tinha acampamento dos jovens da igreja, mas ia todo mundo, tá ligado? Sim. E eu me enfiando ali. Então, cara, quando ele me chamou, falou: Você não quer trabalhar com jovens? Cara, parecia que algo dentro de mim tinha explodido. Deus estava te chamando para aquela parada. Cara, porque era a minha paixão, né? Sim. Cara, era algo que eu queria. Eu falei, brother, vou ter que falar com a Edna. Não lembro se a gente tava junto ou não. Tava, amor? Não lembro. Aí eu falei, brother, você é louco. E aí, cara, eu conversei com a Edna e falei, amor, e aí? E a gente tava numa situação muito ferrada. Passando por muitas lutas, né? Sim. Cara, com grana. Eu tava com uns negócios por conta e nada dava certo e tal. Aí ela falou, G, cara, como que nós vamos assumir jovens? Hoje a gente não sabe nem como que a gente vai fazer com a nossa filha. Porque a gente tava passando uma fase muito difícil, cara, de grana, ferrado mesmo, nome sujo, tudo lascado. Tava vendo mano, deserto. Ferrado. Aí eu falei, Edna, cara, vamos, né, vamos servir e tal. E a gente começou a trabalhar com jovens, isso foi em 2004. Sim. O AP falou com a gente, isso foi, se eu não me engano, em julho de 2004. Você começou liderando os jovens. Líder de jovens. Uma coisa que é importante aí, Pastor G, que você falou, e hoje a gente vê que isso acontece por causa das plataformas. Só um parênteses aqui, tá? Hoje a galera quer ser promovida através de redes sociais, né? Você percebe que tem muita gente sonhando com plataformas, ministério, mas começando pelo lado errado. Que é o que você falou aí. Você começou a servir na igreja local, cara. E sem intenção. Na verdade, você queria fazer parte do corpo ali, servir, ajudar. E tudo isso, o Deus ele foi construindo e depois você foi convidado ali para poder assumir uma nova tarefa como liderar os jovens, né? Então isso é importante, né, Pastor G, falar, porque tudo exatamente. Começa com servir, né, cara? Você a gente dá a vida, né, velho? A gente participar, a gente fazer parte, né? Sim, cara. Então a gente tem que participar, tem que ser igreja, né? Dentro igreja. Da igreja e fora da igreja. Mas a gente foi, quebramos parede, lembro de expansão, cara, muitas coisas, né? De ajudar em limpeza, enfim, né? E aí quando nós começamos a trabalhar com jovens, e aí isso foi em julho de 2004, e quando foi em novembro de 2004 nós fizemos o primeiro acampamento de jovens. Sim. E, cara, nesse primeiro acampamento a gente estava muito, muito ferrado, cara. E eu lembro que nesse acampamento quem foi convidado, quem que nós convidamos foi o pastor Rogério Maruti. Foi o primeiro contato que eu tive com o Rogério Maruti. Sim. Né? E eu não lembro se foi o pastor Rian que me apresentou e nós convidamos. E nesse acampamento ele trouxe uma palavra profética para mim e para a Edna. Né? E eu lembro até hoje que tinha algo que só eu e a Edna sabia, né? E ele falou bem assim, Deus falou, olha, cuide daquilo que eu estou colocando na mão de vocês. E do resto eu vou cuidar. Uou. E aí ele parou e falou assim, olhou pra Edna, né, e falou assim, inclusive da sua filha. Meu Deus, cara. Porque a gente tava naquele dilema, cara, sem grana, não tinha dinheiro pra pôr Giovana na escola. Cara, tava muito punk, velho. Eu falei, então nós vamos, Deus. Isso foi em novembro, eu tinha uma perua escolar, tinha um carro que chamava Besta. Carro do capeta, era besta mesmo, aquela praga. Mano, aquele carro só quebrava, cara, nada dava certo. E aí a gente começou a orar e tal. E eu falei, eu já tava tentando vender esse carro. Isso foi em novembro de 2004. E numa dessas
No finalzinho de novembro eu tinha deixado a criançada na escola com a perua. E eu fui no banco pagar uma conta e eu encontrei o amigo de um irmão meu. Sim. Amigo de um irmão não, irmão de amigo meu. Sim. Eu falei, pô, e o Dilson tal, saudades e tal. Cara, eu acho que a Dilson nem sabe disso, né? Encontrei o Ronaldo e falei, ó, pede pra Dilson me ligar e tal. Cara, passou uma semana ou duas, a Dilson me liga. Ô, Gera, e aí tal, como que você tá? E não sei o que. Nisso você tava desempregado. Não, eu tava com a perua, mas estava entrando na época de férias. Entendi. Poxa, vem aqui conhecer a empresa tal. E, cara, alguns anos antes da perua, bem antes, ele tinha começado essa empresa e tinha me convidado para ir lá conhecer, trabalhar com ele. Comecinho de tudo. Só que nessa época eu trabalhava na Kibon. Tava muito bem na Kibon e eu não quis ir. Sim. Edilson, valeu pela proposta, você é meu brother, mas, cara, não dá. Mas deixou a porta aberta. E não nos falamos mais, cara. Sim. E aí depois de anos a gente se encontrou e falou assim, vem aqui conhecer a empresa e tal. Tá bom. Tava no mês de férias, fui lá, tudo largado, encontrei com ele, conheci a empresa, né? Cara, uma empresa top. Ele falou assim, ele até me xingou, tá vendo? Você não botou uma fé que ia crescer e não sei o quê. Né? E ele é doidão, amo demais esse cara. E aí, de repente, dá um tempo aqui, tô numa sala, ele vem a esposa dele. Eu quero que você trabalhe comigo. Ele, você tá louco, eu não vim aqui procurar emprego, cara. Não, eu quero. Eu falei, você esquece, eu tenho período escolar, tenho os alunos, tenho os pais, tenho uma responsabilidade e tal. Aí, cara, quanto você ganha? E aí eu tava lascado, né? No final do ano perdi um monte de criança, porque é normal, né? Acaba o ano, a criançada sai, muda, e depois no começo do ano começa a voltar. Aí eu fiz umas continhas e falei, tanto. Eu falei assim, não, pode vir, eu pago igual. Meu Deus, cara. Bem ali perto, né? Eu falei, Dilson, não dá, cara, não é assim. Mas você vê já os planos de Deus, né? Sim. Cara, eu saí dali naquele dia, tal, daí coloquei placa de venda na perua. Eu já tava tentando vender uns 2 anos, tô na rua, o cara me para, bi. Quanto que é? Tal, mas as crianças, quanto? Então, é minha. Eu falei, sério? Você aceita esse carro aqui? Aceito. O cara comprou a minha perua, comprou a minha linha. Tudo muito rápido. Tudo muito assim. Aí eu esperei começar o ano, né, pra passar pros pais, mostrar. Passei e liguei pro Adilson. Oi, Adilson, tudo bem? Tal. Cara, isso era em abril, cara. Em abril de 2005. Sim. Eu falei, cara, então eu vendi a perua. Aquela proposta ainda tá de pé. Ele falou assim, vem aqui na segunda-feira pra gente conversar. Tá. Cara, eu fui lá na segunda-feira e comecei a trabalhar. Meu Deus. E tô lá até hoje. 17 anos. 17 anos. Tô lá e ali o senhor, cara, eu vendi a perua, paguei minhas contas, comecei. E ali o senhor começou a mudar a minha vida e a vida da Ed. Glória a Deus. Restaurou nossa vida financeira. Cara, tem conta que eu nem sei como eu paguei, né? E foi assim, cara. E quanto ao chamado, né, cara, aquilo que você falou, a gente começou servindo, né? Na realidade, Sandrão, eu vejo que eu tenho chamado desde jovem, cara, acredita? Sim. Então eu lembro que quando eu era muito jovem, Deus já falava comigo, eu já me via pregando. Meu Deus. Só que, cara, o contexto que eu estava de igreja não era aquilo que eu queria pra minha vida. Então eu tinha... É aquilo que eu falo, né, cara? Talvez eu tinha a opção de ir pra cima e fazer acontecer como eu pensava. Sim. Só que eu falei assim, cara, o mundo igreja, o sistema igreja é muito travado, tô fora. E aí eu escolhi cair no mundo. Sim, entendi. Em vez de fazer igreja e fazer aquilo que eu pensava e que eu acreditava. Deus, ele, né? ele já tava te direcionando ali. Então, porque tem muita coisa de religiosidade, Sim, essas cara. coisas, cara, isso pra mim pesava muito. Por isso que eu falo que, cara, quando eu comecei a trabalhar com juventude, que era o que ardia no meu coração, eu falava, cara, a gente tem que ter uma juventude onde os jovens sintam prazer em estar. Sim, cara. Mas não é só questão de sentir o prazer em estar. Porque o que vai trazer o prazer deles estarem, eles serem cheios do Espírito Santo. Sim. Então eu sempre falo pra galera que eu sonho com uma galera, uma juventude cheia do Espírito Santo e sem perder a sua característica, que é a sua juventude, que é seu estilo, que é a sua linguagem. Sim. Porque é assim que a gente vai se conectar com outros jovens. E isso é uma coisa importante, né, Pastor G? De se enfatizar. Esse canal aqui é um canal que é voltado para todas as pessoas, mas a gente tem bastante frequência de jovens e adolescentes nesse canal. E é importante enfatizar o quê? Que Jesus, ele viveu todas as etapas, né? Porque você vê na Bíblia Jesus, ele quando criança ali,
vivendo como criança. E provavelmente ele cresceu com aquelas pessoas ali da sua cidade que depois se tornaram amigos de ministério e ele andava com aquelas pessoas. Então ele viveu como criança, cara. Como adolescente, mas sempre com relacionamento com o pai. Você percebe ele sempre se voltando para o pai, estudando as verdades bíblicas, se aprofundando ali. Então é isso que você falou, cara. É cada um na sua temporada, na sua idade, mas com a sua visão em Deus. Focados em Deus. Então isso é importante que você falou, cara. Então é assim, então eu vejo hoje, cara, as pessoas que eu encontro no meu caminho, muitos eu me considero um improvável. Sim. Assim, cara, porque eu nunca imaginei, cara, eu, pela minha vida, pela minha juventude, pelo que eu fiz na igreja, cara, eu tive que pedir perdão pra muita gente. Não respeitava a liderança. Meu líder de jovem, cara, Deus tenha misericórdia da vida deles, né? Na época, não vou falar nomes, mas... Né? Então, só o problema. Assim, né? E depois, cara, eu falo, poxa, mas... Então, assim, aquilo que eu fugi, cara, Deus ele foi trabalhando internamente, né, cara? Então isso começou a acontecer e comecei a cuidar de vidas e a conversar e trocar ideia com os jovens e me envolver. E depois comecei a ser discipulado, eu fui discipulado pelo pastor Wagner. Depois eu comecei a ser discipulado pelo AP, a gente começou a falar sobre esse chamado, né? Sim. Eu já tinha certeza que eu tinha, e as coisas foram acontecendo, cara. Sim. Até que em 31 de dezembro de 2016 eu fui consagrado a pastor auxiliar. Meu Deus. Né? Focado com a juventude, né? E agora a gente está aí nessa transição, né? Sim. Que aí isso também é um assunto para um outro momento, um outro dia. Sim. Mas, então, o que eu vejo, Sandrão... E assim, cara, muitas vezes, né? Quando a gente trabalhava com casais, aí eu lembro até hoje, a gente tava no encontro de casais e convidamos uma mulher para vir ministrar. Cara, essa mulher veio e tal, e ela veio com outra mulher. Você é o Geraldinho, filho? Sou. Mas você é líder? Meu Deus. Cara, tipo assim, não pode ser. Provável, né? Porque a imagem que se passava, eu falei, não pode ser. Ela não acreditava, né? Então eu lembro, tem até o encontro, né, de pastores, lá o pessoal faz um café de pastores. Outro dia eu fui lá como pastor, cara, o pastorzão lá olhou pra minha cara e falou, o que você tá fazendo aqui? Bem assim, irmão. Eu falei, cara, pergunta pra ele aí, né? Você é pastor? Eu falei, sou. Cara, não acredito, não pode ser. Então, por quê? Porque, cara, por causa de uma juventude dentro da igreja totalmente bagunçada. Mas Deus pode fazer, né? Então, é aquilo que eu falo, Sandrão, não é por força. Quando Deus ele tem propósito para sua vida. Então, assim, e durante esse tempo, cara, Deus me livrou da morte várias vezes, eu vivi vários milagres na minha vida. Sim. Então, eu acredito que o Senhor ele tem planos e tem propósitos. Sim. E ele nos chama. Sim. Aí está na nossa mão a escolha de dizer-nos eis-me aqui ou não. E teve um dia que eu falei, Senhor, eis-me aqui. E o dia que eu falei, Senhor, eis-me aqui, e isso aconteceu um pouco antes de eu ser convidado, não, um pouco antes de eu entrar na Tepron onde eu estou hoje. Mas eu lembro que eu estava na perua ferrado e, cara, um cara com uma bike me atropelou. E eu achei que eu tinha atropelado ele, né? E naquele momento Deus foi muito claro para mim. Que o diabo estava tentando destruir a minha vida de todas as formas. E ali eu comecei a rir. E falei, capeta, você perdeu de novo, cara. Porque você não vai tirar minha paz. Eu falei, Senhor, a partir de hoje. E aí o Senhor falou muito claro comigo, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Glória e a Deus, sua justiça. E todas as coisas vão ser acrescentadas. Eu falei, capeta, você me ajudou. Porque, Senhor, a partir de agora, eu vou te servir. Eu vou buscar em primeiro lugar o teu reino. E as outras coisas estão nas tuas mãos. Então pra gente só recapitular aqui, Pastor G, Deus sempre falando com você vivendo sua vida ali, mesmo dentro da igreja, mas um pouco desanimado com as questões que estavam acontecendo ali por causa da religiosidade. Mas Deus sempre falando com você, foi conduzindo tudo, você casou. E aí chegou uma hora que praticamente o Espírito Santo apareceu para você e falou assim, cara, é o momento, e começou a construir a partir disso. Sandro, eu entendo assim,
cara, Deus, pelo menos comigo, né? E eu gosto muito da parte que Paulo fala, né? Que a sabedoria do mundo é loucura. Sim, Né? Então tem coisas, cara, Deus chama os loucos. sim, Porque o evangelho é loucura. sim. Se você pensar que, cara, pra viver você tem que morrer, É, cara. é doideira. Se Sim. você pensar que, cara, pra você ser próspero você tem que dar, Sim, cara, é doideira. Então eu sempre fui meio nessa pegada, né? Então o que eu vejo nisso tudo é que Deus, cara, todas as fases da minha vida, Deus estava me preparando e me forjando e me ensinando para algo maior. glória a Só Deus, que isso eu cara. só enxergo hoje. Sim, Porque quando você tá passando, cara, você é só paulada, irmão. É só paulada, é só forja, é lima aqui, lima lá. Apanhei muito também por falta de sabedoria, por querer fazer do meu próprio jeito, com as forças dos meus próprios braços. A minha esposa sofreu muito comigo por causa disso, né? Por causa sim, das minhas escolhas erradas, a minha família toda sofreu. sim, Né? Até que chegou esse dia que eu falei assim: a partir de agora eu vou te buscar. Eu não vou fazer mais nada, eu só vou te buscar. sim. E é ali que começou essa transformação e aconteceu tudo isso, da questão de eu entrar nesse trampo que eu tô hoje. Inclusive, sexta-feira agora é o meu último dia lá, né? Sim. Tô transitando agora para tempo integral na igreja, Glória a enfim, Deus, cara. né? E então, cara, eu vejo, hoje tem coisas que eu vivo, que eu converso, que eu tenho propriedade para falar, Sim, porque eu passei. sim, Não que todo mundo tenha que passar, cada um Deus age de uma forma diferente, cada um tem um processo diferente. Mas eu vejo que Deus ele tem os seus planos e os seus propósitos. Sim. E quando a gente diz sim, então, cara, é uma loucura, porque você fala, aos olhos humanos você não consegue entender. Sim. Cara, eu vou te buscar, mas cara, você tá devendo. Cara, eu tô devendo. A mulher do cartão me ligava, Sandrão. Moço, você não tá entendendo, os juros é 15, 14% ao mês. Eu falava, moça, pode ser até 40%, porque eu não vou pagar mesmo. Mas não é porque eu não vou pagar você, porque eu não quero. Eu não tenho entendo grana, que eu cara. comprei, eu devo, mas eu estou desempregado, eu estou falido. Eu não tenho de onde tirar, me perdoe. Né? Falava bem assim E pra é ela. importante isso, né, Pastor G? Porque você vê que muitas pessoas, né, pensam assim, cara, eu vou arrumar minha vida pra depois servir a Deus. Isso não funciona, né, Pastor G? Você tem que ir do jeito que você tá. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Ou seja, você lança sobre Jesus os seus problemas, as suas ansiedades Sim. e ele cuida de você, né? Você tem que vir. Até uma vez tem uma frase que fala muito forte comigo. Eu vi essa frase do pastor Márcio Valadão, numa ministração que eu estava no congresso. E ele fala assim: não é a santidade que vai te levar à intimidade com Deus, mas é a intimidade com Deus que vai te levar à santidade. É você se relacionar com ele, Então né? começa a se relacionar com Deus. Não espera você estar santo. Sim, cara. Não espera você estar em santidade. Sim. Porque a hora que você se conecta com Ele, cara, Sim. cara, automaticamente a santidade começa a vir. Porque você começa a entender e você começa a viver de uma forma muito surreal. Sim. Né? E, cara, e essa questão de Deus como meu Abba, como meu pai, essa paternidade. Cara, o dia que eu descobri a minha identidade, quem eu era nele, ele não estava preocupado se eu usava gravata ou não usava gravata, enfim, né? A questão era o meu coração, o meu interior, a minha conexão sincera com ele, sabe? Eu troco ideia, eu converso com Deus, eu oro, cara, que nem a gente tá trocando ideia aqui, cara. Falo, Senhor, olha, eu tô com vontade de pecar. Coração sincero. Deus, né? eu não sei, ó, quantas vezes. A verdade, né? Senhor, ó, meu coração tá assim, cara, eu tô com vontade de pecar, porque, sabe, os pensamentos me ajudam. E, cara, Deus começa a trabalhar e você começa a ter esse relacionamento com Deus. E, cara, isso vai transformando a sua vida de dentro pra fora. Né? Tem uma frase que fala, que eu lembrei agora aqui, que fala que a religiosidade te faz servir a Deus, mas a relação faz você querer servir a Deus, que é diferente. É quando você se relaciona com ele, mergulha no amor dele, você começa a querer mais dele, cara. Você começa a querer passar mais tempo. E o fato de você passar mais tempo com Deus, né, Pastor G? Isso vai transformando a sua vida, cara. Vai transformando o seu contexto, a sua casa, a sua família, as pessoas que estão vendo ao redor. Falam assim, é como você falou, cara, quem diria... Pessoas te encontrando e falando assim, cara, você é um pastor. Por quê? Porque Deus, ele faz, cara.
Ele transforma. Então, ele faz cara, eu louvo a Deus, porque quando eu disse eis-me aqui, eu falei, Senhor, eu não vou te pedir para pregar, eu não vou te pedir para ser pastor, eu não vou te pedir nada. Sim. Só que eu também não vou dizer não àquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Sim. E aí as coisas começaram a acontecer, cara, e eu comecei a ir e tal. Mas, assim, o que eu vejo, Sandrão, é que nosso relacionamento com Deus, cara, ele tem que ser muito puro e sincero. Sim. Então, porque não adianta a gente querer esconder as coisas de Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Sim. Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que se passa na sua mente. Então não tem essa de você querer se esconder, não dá. Sim, não tem, você tem que ser você mesmo, e Deus ele te conhece, né? E até essa parada de religiosidade também é meio complexa, né, cara? Porque às vezes a gente começa a se relacionar com Deus e a gente quer Deus. Cara, hoje eu tenho prazer em estar na igreja. Tudo que eu faço é com paixão, com prazer. Eu estar aqui, às vezes eu estou conversando com um jovem ou com um casal, meia-noite, 1h da manhã, isso para mim não é peso. Sim. Isso para mim, para minha esposa, não é porque eu tô aqui com... Não, isso é com amor, é com paixão. É que você nasceu para isso, né? Como se você tá dentro daquilo que Deus te vocacionou, né? Não é forçado, não é peso, tá ligado? Então isso traz para você uma alegria que é inexplicável. Sim. É algo que enche o seu coração de prazer. Então, você servir a Deus com paixão, cara, é a melhor coisa do mundo. Então, eu estar na igreja, sabe? E às vezes tem gente que confunde isso com religiosidade. Sim. As pessoas te conhecem, você só quer saber de igreja, só quer saber de discipulado, só quer saber disso, é reunião. Cara, você não sai da igreja. Só que não é que isso é religiosidade, cara, não tem nada a ver. Sim. Entendeu? Porque você é fanático, cara, sou. Tá por Jesus eu sou fanático. De Deus, eu sou louco por ele, eu quero mais dele, eu quero ter mais sede, mais fome, quero me relacionar mais e acho que ainda me relaciono pouco. Sim. Eu quero mais. E entendeu? Uma coisa que é interessante, né, pastor? Cada culto é uma construção, cada celebração é uma construção, né? Cada discipulado é o caráter de Cristo sendo formado em nós, né? E às vezes a pessoa fala, você estuda para pregar? Eu falo, cara, eu não me preparo para pregar. Pregar é o resultado da minha vida de relacionamento com Deus. Cara, eu vou desenvolver um tema, eu vou estudar, vou ver contexto. Cara, isso faz parte. Eu quero aprender mais, eu quero... Só que isso tem que ser o resultado de um relacionamento com Deus no dia a dia. Sua leitura bíblica é diária. Cara, estudar, orar, jejuar, estar em conexão com o Pai em todo o tempo. Né? Então, isso... E as pessoas às vezes acham que isso é religiosidade, né? Mas isso é relacionamento. É relacionamento. E quando você ama, eu amo a minha esposa. Sim. Eu não vejo a hora de estar com ela. Sim. E uma coisa que é importante... Eu amo estar com ela. E você fala que ama Jesus e não quer estar com ele? Não faz sentido isso, né, pastor G? E uma coisa que você falando aí dessas questões ministeriais, a gente abriu uma caixinha no Instagram para as pessoas mandarem as perguntas que a gente falou que ia fazer um podcast com você lá. E tem algumas perguntas que vão vir para você agora. O Nino que está aqui com a gente no estúdio vai falar essas perguntas. Vai fazer as perguntas. Vai, Ninão. Família, muito bom estar aqui com vocês. Geraldo, tem uma pergunta. Geraldo. Fala, mano. Pastor G. Voluntário. Nice. Uma pergunta da Rebeca Zimmermann, que ela perguntou assim pra você. Qual foi o seu Isaac? Do que você já teve que abrir mão nessa vida com Deus? Vai falar Oi, Rê. Tudo bem, querida? Cara, o Isaac, assim, a nossa vida ela é feita de renúncias, né? Então, assim, eu sempre tive um objetivo. Eu não sei se eu chego a falar que é Isaac, porque desde quando eu falei eis-me aqui, eu já comecei a renunciar a muita coisa na minha vida. Eu sempre amei viajar, eu sempre amei curtir, eu gosto de viver. Né? Até isso é um assunto, até me disse um pouquinho sobre esse viver. E, cara, a gente tinha os nossos sonhos, eu sempre falava, né, com a minha esposa, essa questão. Então, quando você se dispõe a estar em um ministério, a servir a Deus, você tem que abrir mão. A primeira coisa que eu falei com a Edna, quando nós somos convidados para estar com jovens, eu falei, Edna, será que nós estamos preparados para abrir mão dos nossos finais de semana e das nossas noites de paz? O que eu falo de paz é o quê? Cara, você tem a sua vida, pessoal. Né? Você tem o seu lazer, você quer dar o seu rolê. Eu gosto de viajar, eu gosto de passear,
Apesar que nessa época eu estava muito quebrado e não conseguia fazer, mas era algo que ardia no meu coração, estar em família. Então, eu acho que assim, a primeira coisa é renúncia, isso você está renunciando até hoje. Então, sabe, você abrir mão do seu tempo, do seu final de semana, eu acho que isso para mim foi um Isaac. Só que ele deixou de ser Isaac quando eu comecei a viver isso. Porque eu achava que ia ser um Isaac. Né? Mas esse Isaac parecia um Isaac. parecia, mas quando você começa a conviver e essa paixão vem, por isso que eu falo que Deus ele é tremendo, ele nos prepara. Sim. Então hoje aquilo que eu achava que ia ser, pô, não vou ter mais sábado, quantas reuniões de família, às vezes aniversário, né? Às vezes o pessoal deve falar, pô, você só fica em igreja e tal. Pô, mas isso, cara, tem noite audaz, sabadão eu tô lá, cara, tem cela, meu, tem que atender esse jovem, que a gente tem que fazer isso, a gente tem essa reunião. E aquilo que eu falo para nós, poxa, vai ser pesado? Não. Esse Isaac no começo, ele virou uma paixão e um prazer. Né? É aquilo que eu falei, a gente tinha os nossos sonhos, os nossos objetivos. E o meu sonho era a Giovana se formar, eu vender o que eu tenho e colar pra cair pra praia e morar na praia. Beira-mar, pegar Sim, onda, praia, né? Mas assim, cara, o Senhor mudou. Hoje eu tô sendo pastor, só que não é peso. Porque isso ele começa a trabalhar em você. Eu vou curtir praia, não preciso morar na praia pra curtir praia. Sim, cara. Eu vou ter férias, eu vou ter meu tempo, então é isso, mas assim, geralmente Isaac são os nossos desejos, né? Os nossos objetivos pessoais. Então eu acho que isso é o que mais. E a renúncia dia a dia, né, Rê? É isso. Você entrou em sonho e o Davi Vasconcelos ele perguntou assim: um sonho pessoal e um sonho ministerial. Cara, um sonho pessoal. Na realidade, eu tive um sonho. Meus sonhos eles já foram realizados. Eu sempre sonhei, por exemplo, você vê, né? É claro que tem hoje, mas eu quero contar um pouquinho antes. Que quando eu era solteiro, eu sonhava em casar. Cara, eu sempre quis casar. E quando nós casamos, eu sonhava em ter uma filha. Mas uma filha mulher. E, cara, o Senhor me deu uma filha mulher. Louco, né? Um pai querer. Geralmente pai quer o filho homem. Mas eu falo, se o Senhor me der um filho homem, glória a Deus. Mas que eu tenha 3 homens, eu quero ter uma filha mulher. E, cara, e a minha netinha, velho, cê é louco. Então, cara, ela é tudo de bom e eu tô vivendo, assim, a melhor fase da minha vida. Então, assim, hoje eu não tenho algo, cara, que eu posso falar de sonho pessoal, né? Porque os meus sonhos pessoais já foram realizados. Nisso que era um sonho pra gente, sabe, morar na praia, ele ainda pode ser um sonho, mas não a médio prazo. Mas quando a gente já tiver mais velhinho e tal, né? Não tiver muito ativo. Quando a gente cumprir aquilo que o Senhor tem pra gente cumprir como igreja. Cara, e sonho ministerial, eu sonho com a nossa igreja, assim, até tenho compartilhado aqui. E quando eu falo com a P, eu dou minhas viajadas com ele, né? Os meus sonhos e tal. E o que arde muito no meu coração é ver a nossa igreja. Hoje, a nossa igreja Batista Menor é uma igreja muito relevante. Então, não é que é um sonho ser uma igreja relevante, mas ser uma igreja grande. Não que ela não seja grande, mas não é questão de ser grande para ter like, para ter visibilidade, para ser famosa, não. É ganhar multidões e cuidar bem delas. Glória Então, o ganhar multidões, mas não é, poxa, a Igreja Batista Menorá tem 50 mil membros. Cara, não é isso. Mas a Igreja Batista Menorá tem 50 mil almas que vai junto com a gente pro céu. Glória a Deus. Entendeu? Achei que você juntar o Menorá na Praia Grande. Não, cara, até a gente brinca, né? Eu brincava muito com a P. Eu falei, brother, eis-me a quem envia-me a mim. Havaí, Califórnia, tal, pode me mandar, né? Mas Deus muda essas coisas, cara, porque o meu chamado é Batista Menorá sede. Glória a Deus. Aqui, né? E, claro, é um sonho pro Havaí? É um sonho. Se Deus preparar, cara, Deus já realizou cada coisa na minha vida, velho. Eu já fui pra lugares que, mano, você é louco. Então, mas isso tá nas mãos dele. E até falando em sonho, só abrir um parênteses, né? Você que tá me ouvindo aí. Deus, ele te ama. E ele realiza os desejos do seu coração e ele te mima.
né? Então, cara, tem coisas que acontecem comigo e com a Edna que é muito surreal. Mesmo a gente estando ferrado de grana, ele vinha e levava a gente para um hotel fazenda. Sabe? Coisas que era desejo do nosso coração, mimos. Então Deus, ele conhece, ele te mima, ele te ama. Basta você se render e viver a vontade dele. Tem mais uma pergunta do Léo Amaral. Ele perguntou assim: como foi quando descobriu o chamado de ser pastor? Você meio que já falou um pouco por cima, mas tipo, quando foi assim que você falou, é meu chamado, isso mesmo. Então, como eu falei lá no começo, né, Léo? Davi, abraço, beijo aí pro Davi e pro Léo. Cara, algo ardia no meu coração desde quando eu era novo, jovem. Não é que ardia no meu coração, cara, eram umas ideias, umas coisas que eu me via. Eu falei, cara, doideira isso aí, né? Só que eu não queria saber por causa do contexto que eu estava vivendo, né? Mas o dia que eu falei, eis-me aqui. O dia que aconteceu lá, eu falei, Senhor, eu vou te buscar. Foi o dia que eu tava na perua e essa bike pegou. Assim, não que eu vi que era o meu chamado, ou pastoral, mas foi o que me impactou e me impulsionou. Que eu ia buscar o Senhor de todo o meu coração, em primeiro lugar na minha vida, em todas as situações. Então, a partir daí que as coisas começaram a acontecer ministerialmente. Isso começou a se formar dentro de mim e eu fui indo. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. E fui surfando a onda. Não surfando a onda no sentido de deixa a vida me levar. Eu falei, eis-me aqui, comecei a me preparar, estudar, orar mais, né? Me relacionar com Deus. E, cara, aquilo que eu falei, nunca imaginava ser pastor na minha vida. Mas o Senhor, ele tem os planos dele, né? E eis-me aqui. E por fim tem o Douglas Teixeira Pérez. Ele mandou 2 perguntas, mas aí eu vou fazer as 2 e você responde aí ao decorrer. Perguntou: como pastor, quantas vezes você desejou abandonar seu trabalho ministerial? E a outra foi: qual parte mais difícil do ministério pastoral? Cara, a primeira, perdi a conta. Porque, cara, às vezes a gente se vê numa situação, não é questão do ministério pastoral, mas às vezes as pessoas acham que pastor é super-homem. Né? Eu sempre brinco, eu falei, cara, agora eu sou pastor, eu sou assim com Deus. Eu não vou mais ser tentado, eu não vou ter mais os meus desejos carnais, cara, é lado a lado com Deus, né? E, cara, a realidade não é essa. Nós somos pastores, somos homens, somos humanos, somos limitados. E às vezes, cara, as coisas, o pastor passa por problema. O pastor passa por situações difíceis, né? Então, cara, já muitas vezes eu falei, cara, deixa quieto isso aí. Né? Acho que, né, vou viver minha vida, né? Às vezes em alguns momentos difíceis. Mas, cara, Deus é tão lindo, tão tremendo que do jeito que a vontade vem, ela passa muito rapidamente. Porque a hora que você vai orar, que você vai para a presença do Pai, que você vai no colo dele e que você se derrama para ele e nele, cara, isso tudo muda. Isso tudo transforma. E é uma coisa inexplicável, porque não é por força. A transformação vem de dentro, lá da sua alma, do seu desejo, do seu coração. Então é algo muito surreal, é o Espírito Santo mesmo. E a outra pergunta... Qual é a parte mais difícil do chamado ministerial pastoral? Cara, eu vou te falar assim, a real. Eu não vejo muita parte difícil. Porque é aquilo, cara, é amor, é paixão, é prazer, é chamado. Então tem, claro, às vezes as pessoas, às vezes alguns atendimentos, né, alguns conselhos que você tem que dar. Às vezes as pessoas vêm, por exemplo, quando você se sente, por exemplo, impossibilitado de ajudar alguém em alguma situação. Né? E aí você tem que falar, cara, não é você. A pessoa né? meio que quer ouvir aquilo que ela quer e você tipo tem que assim, falar outra coisa. Então, assim, você tem que crer que é por Deus, não é por você. Né? Que nem esses dias eu fui visitar um bebê na UTI e tava lá, orei pela família, e uma outra mãe, nem são evangélica, tava com um bebezinho lá. Cara, ela falou, poxa, será que você podia orar por mim também, pela minha filhinha e tal? Então eu falei, tá, mas me fala, né, o nome, o que aconteceu.
Aí a mãe fala, não é. Aí a mãe começou a chorar e falar, não é, a minha filhinha nasceu morta. Ela é natimorta, acho que fala. E aí os médicos ressuscitaram ela e isso afetou o cérebro da criança. E você fala, cara. Então essas coisas, se a gente não tomar cuidado, mexe com o nosso emocional. Ainda mais eu amo criança. Aí eu vejo minha netinha saudável, linda, pulando. Aí você vê uma mãe com um bebê no colo que está com problema no cérebro, não sabe o que vai ser. E você vê o desespero das pessoas. Então, às vezes, isso mexe um pouco com você. Isso porque eu só estou no começo, né? Então, mas a gente tem que acreditar que não é por nós, né? É tudo por ele, para ele e do jeito dele. Então, eu acho que essa parada mexe um pouco comigo. Porque, de repente, se a gente for pelos nossos desejos, cara, você quer ajudar todo mundo, você quer pagar a conta de todo mundo, você quer passar na rua e pegar todos esses caras e levar que a vida deles seja transformada. Só que isso é um processo, né? E aí, então, assim, o que eu vejo de dificuldade é você lidar com isso no seu emocional. A gente precisa virar a chavinha e entender que não é você. E você não pode levar isso pro seu emocional. Porque isso é o pai que faz. E ele faz do jeito dele, e ele conhece a história, ele sabe como que vai ser. E a gente tem que acreditar, orar, declarar cura, sim. Né? Eu oro por cura, eu acredito em cura, eu já fui curado, já fui restaurado. E a gente crê e a gente não deixar isso mexer com o seu emocional, né? Acho que isso é uma parte que, se você não tomar cuidado, pega. A gente não pode deixar isso interferir, né, naquilo que o Senhor quer fazer. É isso, por isso, aqui, Sandrão. Boa. Pastor G, muito obrigado. Momento, é uma honra ter você aqui no nosso podcast. Foi muito bom. Eu acredito que esse conteúdo vai edificar muita gente. Essas experiências, sabe, diárias, essas histórias, isso que você está vivendo, isso que você viveu, isso é evangelho, isso é cristianismo. E quando você estava falando, eu lembrei de uma coisa. Paulo, sempre quando ele ia pregar, ele sempre contava quando ele encontrou Cristo no caminho de Damasco. Por quê? Porque essa verdade de testemunho transforma a vida de pessoas. Porque é o que Cristo fez em você, está fazendo. E glória a Deus por isso. A gente está muito edificado aqui. Foi muito bom, muito rico esse podcast. E eu queria que você desse as suas considerações finais aqui. A gente sabe que a gente tem bastante gente que vem para esse canal e está consumindo esse podcast, Pastor G. O que você aconselha para os jovens e adolescentes para esses dias? O que você tem ouvido de Deus e o que você fala? Cara, você tem que viver assim, cara. Você agora está transicionando de uma liderança, de um pastoreio de juventude para um pastoreio de igreja local. Glória a Deus por isso. Mas o que você deixa de considerações finais? Então, Sandrão, é assim, né? Você que está assistindo aí, uma coisa que eu carrego muito comigo, né? A gente tem que pensar uma coisa que mudou a minha vida. Quando eu estava lá num leito de cama de hospital arrebentado, e eu comecei a orar e falei, Senhor, até aqui eu vivia de ouvir falar de Deus, né? Mas eu quero te conhecer. E eu fiz essa oração, eu falei, Senhor, eu não quero viver pelo testemunho das vidas, mas eu quero ter as minhas experiências. A minha mãe se relaciona com você, o meu pastor, mas se você existe, eu quero te conhecer, de andar contigo. Glória a Deus. Então, a partir do momento que você faz essa oração, não importa a sua idade, não importa de onde você veio, que você não... A sua história, né? E às vezes as pessoas, elas ficam muito presas na sua história, no seu passado. Porque se eu começar a olhar para o meu passado, o que eu fiz, as mancadas que eu dei, cara, dentro da igreja, com liderança, com rebeldia, cara, e um monte de coisa, você fala, meu, eu não sou merecedor. E na realidade nós não somos mesmo, mas nada é por nós. É por aquilo que nós carregamos. Então, o que eu falo, sabe, para não, assim, não queira viver pelo testemunho dos outros, mas tenha o seu relacionamento com Deus. Independente de quem você é, da onde você veio. E uma coisa que eu aprendi, só termina quando acaba. Enquanto não acabar, existe chance para todo mundo de transformação, de você entender o seu chamado
e de você ir para cima. Sabe? Então, você que é jovem, você tem uma vida toda para viver. E a escolha é sua. O que vai definir o seu futuro é a escolha que você vai fazer hoje. Então, poxa, pastor, é difícil. Claro que é difícil. Cara, para o jovem, isso é uma parada bem sinistra, inclusive, porque o mundo tá aí. As ofertas são gigantes. Só que, cara, a satisfação de servir a Deus é algo que é impagável. E você só vai saber disso quando você experimentar. E às vezes as pessoas estão querendo se santificar, aquilo que eu falei. Está querendo ser santo para ter intimidade com Deus. Então busque a intimidade com Deus do jeito que você está. Sim. E você vai ver que a santidade vai vir, a transformação vai vir. E você vai entender o porquê que você está aqui. Porque nós não estamos nessa terra à toa. O Senhor não trouxe a gente aqui de bobeira. Sim. Cara, nós temos um propósito, nós temos um chamado. Sim. Uns para pastores, outros para advogados, outros para médicos, enfim, incrível, outros para cara. donos de casa. E você tem que atender o seu chamado, esse relacionamento com Deus, aonde você foi chamado para estar. Ou como pastor, ou como empresário, ou como dona de casa, médico, advogado. É isso assim, que eu entendo como o reino de Deus aqui na Terra. E viver a vida que Ele tem para nós, né, cara? Uma coisa que fala muito forte no meu coração, e eu até ministrei domingo passado. O ladrão só quer te ferrar. Ele veio para roubar, matar e destruir. Só que Jesus veio para me dar vida. E vida em abundância. Sim. E essa vida em abundância você só encontra em Jesus Cristo. Não existe vida abundante fora de Jesus. Sim. Fora da presença dele. É isso. E valeu demais, né? Pelo convite. Tamo junto. Amo vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus por essa juventude. Louvo a Deus demais pela nossa igreja Batista Menorá sede. Glória a Que o Deus. Senhor levantou e que ainda, cara, tem muita coisa pra gente avançar. É algo que eu sinto no meu coração. Que aquilo que Deus tem pra fazer, estava compartilhando hoje até com a P. Eu falei, brother, se prepara. O Senhor tem algo que vai te levar onde você talvez nunca pensou nem imaginou. Sim. Eu até brinquei com ele, se prepare, né? Que daqui a uns anos nós vamos ter a Convenção Internacional de Pastores Menorá. Glória a Deus. Por quê? Porque, cara, é implantar o reino de Deus e expandir. Ganhar multidões e cuidar bem delas. Glória a Deus. E é isso. Obrigado, Pastor G. Nós, mano. Glória a Beijão, Deus. Deus abençoe, tamo junto. E pessoal, você que entendeu, na verdade, que foi edificado por esse podcast, que está sendo construído, se fez sentido para você, não esquece de compartilhar esse conteúdo, compartilha com o máximo de amigos. A nossa intenção é, o reino de Deus não é somente um destino, mas é uma realidade de vida para o nosso dia a dia. Então, não se esqueça de fazer isso. E também compartilhando aqui uma coisa importante, eu tô com a camiseta da nossa nova coleção do Audaz, que é esse é um dos modelos. Você que tem interesse aí, que deseja adquirir uma, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, siga-nos no Instagram, no Facebook. A gente está sempre postando novidades e conteúdos que vai te edificar, que vai te construir e que vai trazer a realidade do reino de Deus para você. Esse é o nosso trabalho aqui, né, Pastor G? Servir você com esses conteúdos, servir você com essa vida na vida, e que Deus te abençoe e que você seja construído e possa viver assim na terra como no céu, porque essa é a vontade do Pai. Deus abençoe você. Amém. Glória a Deus. Valeu.